Igreja Católica fez a Bíblia que nós protestantes lemos. Essa é uma mentira tão difundida que ela ganha áreas de credibilidade pela mera repetição. Como a Igreja de Roma fez a Bíblia, dizem os papistas, nós protestantes deveríamos ser gratos a eles. Nós colhemos o fruto e repudiamos a árvore. Essa falácia genética supostamente é muito bem fundamentada a partir de bases sólidas e incontestáveis. Até aqui, eu sou Gabriel Enes e neste vídeo explicarei que a Igreja de Roma não somente não fez a Bíblia, como dependeu de igrejas que não estão em comunhão com ela para ter a sua própria versão bíblica. Já deixa seu like, você que é papista, o seu dislike, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora para esse vídeo que vai estar fervendo. A Igreja de Roma afirma-se ter sido criada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Portanto, é sem sombra de dúvidas uma igreja antiga. Eu não nego o valor que essa tradição tem, ela é em alguma medida verossímil, ainda que existam controvérsias em torno de se Paulo esteve lá mesmo. Nós não vamos entrar nisso nesse vídeo. O próprio Paulo escreve uma epístola aos romanos, que nós reformados gostamos muito, inclusive. E que é uma epístola que, curiosamente, não é lida pelos romanistas. Porque se lessem, iam deixar de ser romanistas, iam parar de acreditar nessa balela de livre-arbítrio, iam parar de ser idólatras, iam tomar vergonha na cara e entender que o que eles sustentam está muito errado. Mas vamos pro vídeo, porque esse é um assunto muito pedido aí por vocês, é um assunto que eu odeio falar, não porque eu gosto de papistas, porque eu quero estar de bem com eles, mas porque, para mim, é necessário a pessoa ser muito massa de manobra, mas muito alienada para acreditar que a Igreja de Roma não está extremamente corrompida. Isso há séculos, há muito tempo. Você olha para a Igreja Católica, é óbvio que aquilo lá não presta, que aquilo lá não é cristianismo. Mas a gente vive numa época em que o óbvio precisa ser dito. Logo, eu preciso deixar de falar das coisas que realmente são o foco dessa página para ficar fazendo apologética contra o catolicismo romano. Mas enfim, sigamos no vídeo. A Igreja de Roma, em muitos momentos, ela obteve um protagonismo em relação a outras igrejas. Por que isso aconteceu? Primeiro, por conta dessa pretensa antiguidade, o fato da igreja ter sido fundada por Pedro e por Paulo, ou seja, dois apóstolos significativos. Mas também por conta da sua riqueza. Ela foi uma igreja rica, principalmente a partir de Constantino, e teve uma influência junto ao Império considerável. Então, política sempre teve muito amarrado a igreja de uma maneira especial, no caso da Igreja Romana. Quando os papistas eles sustentam a sua narrativa, que não deve nada às narrativas dos comunistas, que eles tanto acusam, faz parecer o quê? Que a Igreja de Roma era a única igreja, estava de bem com todo mundo se amava, todo mundo tinha a mesma liturgia, a mesma doutrina, todo mundo cria nas mesmas coisas, sustentava as mesmas crenças. A cristandade vivia uma única forma de cristianismo e todos eram felizes e unidos em um mundo pré-Lutero. Lutero foi o revolucionário e acabou com isso, criou placa de igreja e o caos que nós estamos acostumados a ver. No entanto, meus amados irmãos, isso aqui é história. Nós precisamos saber diferenciar história de teologia em alguma medida. Não que a história não deva ser compreendida sobre lentes teológicas, mas porque a história muitas vezes trabalha com realidades que ofendem a nossa posição teológica. E isso aqui certamente ofenderá a posição teológica de muitos. A igreja, nos seus primórdios, já apresentava traços de pluralidade doutrinária. E aqui eu vou citar algumas igrejas que não estão em comunhão com Roma e são igualmente antigas. A primeira delas é a Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria. Acredita-se que ela foi fundada por São Marcos, o Evangelista, por volta de 42 d.C. Nós temos também a Igreja Ortodoxa Siríaca, que é tradicionalmente associada aos apóstolos Pedro, Tomé e Paulo, com raízes que remontam ao século I, ou seja, o mesmo século em que Cristo viveu. E terceira e última citação aqui, essa aqui não é uma lista exaustiva, nós temos a Igreja Apostólica Armênia, que foi tradicionalmente creditada aos apóstolos Bartolomeu e Tadeu, por volta do século I também. Essas igrejas orientais não necessariamente estão em comunhão com Roma. E a maioria delas, diga-se de passagem, não está em comunhão com a Igreja Católica Romana. Hoje, no século XXI, existe um ecumenismo de uma busca por aproximação de outras igrejas, e há igrejas orientais que estão em comunhão com a Igreja Católica Romana. Mas as principais delas, que nós vamos falar mais para frente, foram as grandes responsáveis pela preservação do texto bíblico, não estão. Essas igrejas possuem doutrinas diferentes em questões que
julgam os papistas são fundamentais. Porque há pouco tempo, em um vídeo, apareceu um comentário muito interessante de um papista. Esse papista até que ele era mais assim, das citações, né? Porque tem vários tipos de papistas que comentam. E você, papista que está me assistindo, pode comentar aí, pode me xingar à vontade, sabe? Bota aí o que você quiser, larga os cachorros mesmo, que só me ajuda. Mas o papista ele disse o seguinte, ele falou que as igrejas protestantes se juntaram para atacar a igreja católica. Aí, o batista acha que o problema da igreja católica é que eles batizam a criança. O presbiteriano acha que é outra coisa. O pentecostal é porque não tem o Espírito Santo. Essas coisas reducionistas. E eles vão dizer o seguinte, que tudo é fundamental. Tudo é fundamental. Batismo é fundamental, ceia é fundamental, a questão da liturgia é fundamental. E essas outras igrejas que não estão em comunhão com a igreja católica têm diferenças. Têm diferenças para os romanistas. Diferenças que os impedem estar em comunhão. E outro fato curioso já mencionado é que os textos mais antigos da Bíblia, até mesmo no sentido material, se você for procurar os textos mais antigos da Bíblia, você vai encontrar nesses lugares, no Oriente cristão, que eu volto a repetir, é eclipsado por uma narrativa romanista e eurocentrista. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso é algo que inclusive precede em muito a esquerda. Essa coisa do Ocidente eclipsando o Oriente é antiga e já remonta à própria Grécia. Como a gente poderia falar aqui em vídeos muito mais complexos, muito mais necessários, mas eu tenho que ficar falando de catolicismo romano, porque é um tema que eu vejo que precisa ser abordado, porque as pessoas estão cheias de dúvidas, as pessoas estão muito confusas. Então, de novo, eu volto a repetir. Esse vídeo aqui é falar o óbvio, é falar o que todo professor de EBD deveria estar devorando no café da manhã. Mas, dito isso, vamos seguir. Cada uma dessas igrejas antiquíssimas, ela preservou textos bíblicos diferentes, fazendo aquilo que nós chamamos de Bíblia hoje, o conceito de Bíblia, é um conceito que surge a posteriori, mas o cânon existia e cada igreja tinha o seu próprio cânon. Portanto, nós não temos apenas uma Bíblia, mas diversos cânones, como a Bíblia Ortodoxa, que é calcedoniana, nós temos a Bíblia Etíope, que é a miafisita não calcedoniana, a Bíblia Siríaca, que também não é calcedoniana, e as igrejas que mais fizeram pela preservação da Bíblia não estão em comunhão com a Igreja de Roma. Agora, a questão dos livros e dos cânones diferentes não seria um tiro no pé dos protestantes? O papista pode muito bem falar isso. Você está falando que tinha várias bíblias aí, textos diferentes considerados como canônicos. Isso não é um tiro no pé dos protestantes? E aí eu volto a fazer aquele disclaimer. Devemos diferenciar história de teologia. Não é porque uma coisa aconteceu que ela é o certo. Como a gente sabe se uma coisa é certa ou errada? Pela palavra de Deus, pela escritura sagrada. Agora, uma coisa é fato. Historicamente, essas igrejas tinham livros cuja lista poderia ser diferente. Inclusive, os próprios pais da igreja, quando a gente estuda de fato o pensamento deles, eles conflitavam a respeito de quais livros eram canônicos ou não eram canônicos. Isso relacionado ao Novo Testamento. Vou dar exemplo de 2 livros que suscitaram controvérsia no meio dos pais. O primeiro deles é o livro da Revelação, o Apocalipse. Alguns pais da igreja, como Eusébio de Cesareia e Gregório de Nazianzo, tinham reservas sobre a canonicidade do livro. Havia preocupações quanto à autoria e o conteúdo apocalíptico. O próprio Eusébio de Cesareia, ele entendia que quem escreveu o Apocalipse não foi o mesmo João Evangelista. Então eles tinham alguma dificuldade com o Apocalipse. Outra epístola que criou dificuldades foi Hebreus. Hebreus é um livro aceito de maneira tardia no cânon ocidental. E por quê? Que ele levou tempo até entrar no cânon ocidental. Por conta da autoria. E alguns pais, como Tertuliano, a questionaram, uma vez que não estava claro quem o escreveu. Voltando para aquilo que a gente já trouxe em outro vídeo, o que consistia o critério a partir do qual um livro era canônico ou não para a igreja? Como que a igreja recebia os textos? Ela recebia entendendo que aqueles textos foram escritos por apóstolos. Então, canonicidade era um sinônimo de apostolicidade, como diz Jaroslav Pelikan. Fato. E é aqui que vem a resposta, a essa suposta crítica aos protestantes admitindo isso, é que em todas essas tradições, os textos sagrados são a fonte da autoridade a partir das quais se findam doutrinas. Muitas vezes, doutrinas que conflitam, sim, em torno das mesmas passagens. Isso torna a antiguidade cristã muito parecida com
Pasmem, o que hoje a gente entende como protestantismo. Você tem muitas igrejas que têm diferenças na teologia, têm diferenças na doutrina, algumas estão em comunhão, outras não estão, né, por uma série de questões. E aqui a gente precisa entender, é história isso. Jaroslav Pelikan, olha o que ele vai dizer na página 89 do seu primeiro tomo da série sobre tradição cristã. Abre aspas. A igreja primitiva não se caracterizava pela unidade explícita de doutrina. Portanto, a heresia às vezes podia reivindicar mais antiguidade que a ortodoxia. Mas o que caracterizava o cristianismo primitivo era a unidade de vida, de fidelidade ao Antigo Testamento, de devoção e lealdade ao seu Senhor, conforme era testemunhado no Antigo e Novo Testamento. Fecha aspas. A suposta unidade explícita de doutrina que a Igreja de Roma evoca é uma mera narrativa para a sustentação da sua primazia sobre outras igrejas. Então a Igreja de Roma sempre foi uma igreja que procurou se propagar como a igreja verdadeira, assim afirmando a sua supremacia. E o que unia o cristianismo, que tinha traços de diversidade e pluralidade, era um modo de vida centrado na autoridade dos textos bíblicos e na lealdade a Deus, conforme testemunhada no Antigo e no Novo Testamento. Nada mudou no século XXI. Nesse bloco é importante a gente falar sobre a própria tradução da Bíblia, que é apoiada e reconhecida pela Igreja Católica Romana como a mais fiel. Estamos falando da Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo. O próprio Jerônimo traduziu a Vulgata obtendo conhecimento em um lugar. E este lugar é precisamente a Palestina e a Síria. Foi lá, no Oriente, em que Jerônimo teve o know-how suficiente e adequado para fazer uma tradução da Bíblia para o latim. E uma coisa muito curiosa é que no Oriente ele aprendeu o hebraico, teve contato com as melhores fontes e aprendeu lá que os livros deuterocanônicos não são inspirados. Então, aqueles livros que a gente vê hoje na Vulgata, da Bíblia Católica, foram reconhecidos pelo próprio tradutor da Igreja Católica, Jerônimo, como livros que não são inspirados. Ah, Gabriel, mas como que esses livros foram parar na Bíblia? Por que Jerônimo, então, botou eles na Bíblia? Ele os colocou na Bíblia pela vontade do bispo de Roma, o Papa, que desde lá de trás, né, desde o século IV, século V, ele já botava o bedelho dele em coisas que não convinham. Esse hábito da Igreja Católica querer botar o bedelho onde não deve, né? Querer influenciar, querer dizer que ela que é a boa zona, que tem a supremacia, não é de hoje. É claro que naquela época era muito menos do que hoje, mas é fato. Essa narrativa eurocêntrica, papista, é uma mera propaganda. Portanto, se há tradições cristãs que devem ser reconhecidas no que toca à preservação da Bíblia, nós já explicamos no outro vídeo, que o cânon ele é reconhecido, ele é preservado pela providência de Deus, mas não estabelecido, não criado, não determinado pelo arbítrio de uma igreja. Se existem tradições que devem ser creditadas por essa preservação dos textos, certamente não é a Igreja de Roma, mas sim as tradições orientais, os cristianismos orientais, que foram, diga-se de passagem, essenciais para que a própria Igreja de Roma tivesse a sua Vulgata. Em decorrência de uma guerra apologética que surgiu nas redes sociais, no YouTube e em tantos lugares, muitos papistas têm defendido a sua religião de maneira apaixonada, pouco criteriosa, alguns de maneira mentirosa mesmo. Todavia, a história do cristianismo é muito mais complexa do que esses militantes cheios de testosterona desocupada e analfabetos funcionais fazem parecer. Gostaria de agradecer especialmente ao professor Lucas Gesta, cujo post foi uma inspiração para que eu fizesse esse vídeo. O professor Lucas Gesta está na nossa agenda para fazer uma live, uma live em que nós falaremos sobre cristianismos orientais. Pode já ter ido ao ar essa altura, não sei como é que vai ser o agendamento dos vídeos, mas gostaria de recomendar o trabalho dele. Ele mostra com muita consistência como que as tradições orientais tiveram um papel fundamental que é eclipsado aqui no Ocidente por conta de uma narrativa da Igreja de Roma. É isso, minha gente. Você que chegou até aqui e não deixou o seu like ainda ou o seu dislike, caso você seja papista, militante, de testosterona desocupada e analfabeto funcional, deixe que me ajuda. Põe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Você quer se aprofundar mais no conteúdo do canal? Torne-se membro. A gente está estruturando uma área de membros com projetos maravilhosos. Aí já temos alguns conteúdos lá exclusivos e você certamente vai sair enriquecido com boas referências de livro, de literatura, com insights e mentoria direta comigo.
em algumas modalidades. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.